Hoje, em nosso webinar, vamos falar bastante sobre a Sophos XDR, que nada mais é do que a evolução mais recente em detecção e respostas a ameaças. Aqui nós vamos entender melhor o que é o XDR, quais as principais diferenças dele para outras tecnologias e conceitos que já existiam antes dele, e, claro, os principais benefícios que ele pode trazer para o nosso ambiente. Eu queria começar apresentando os nossos palestrantes que estarão aqui conosco hoje. Eu sou a Ingrid Alves, do time de marketing da Danresa. Temos também o Daniel Porta, o nosso vice-presidente de operações em Cybersecurity Network, que irá conduzir o evento aqui com a gente. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ingrid. Temos também o Renato Porta, o nosso vice-presidente de vendas. Bom dia, Renato. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí mais este evento extremamente importante, um assunto bastante relevante para os momentos atuais. Vamos aproveitar. Perfeito. O Renato Tarifa Dias, que é o nosso diretor de pré e pós-vendas. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao evento aí do XDR. Bacana. O Diogo Caracal, que é o nosso engenheiro de pré-vendas, é o nosso especialista que fará boas partes das explicações aqui para a gente hoje. Bom dia, Diogo. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. O Anderson Freitas, da Sophos, o nosso Channel Account Executive. Tudo bem, Anderson? Bom dia. Tudo bem, Ingrid. Bom dia a todos. Mais um evento super interessante aí. Vamos tirar todo o proveito do mundo aí dessas informações que a gente vai trazer aí, que são algumas inéditas. Sensacional. E também o Rafael Foster, o nosso Cybersecurity Sales Engineer da Sophos, o nosso parceiro já aqui de webinar, né, Rafael? Bom dia. Isso aí, bom dia a todos. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, um super evento aí. Vamos falar de uma coisa nova. Esse é o primeiro webinar que a gente vai falar de XDR. Então, aproveitem, façam suas perguntas. A gente está aqui para trazer informação bem relevante para vocês. Perfeito, é isso aí, pessoal. Durante todo o evento, vocês poderão interagir com os nossos palestrantes através do botão Q&A ou QA, que está localizado aí na parte inferior da tela de vocês, dentro do menu do Zoom. Aproveite bastante esse momento, né, para absorver esse conteúdo incrível que a gente preparou aqui para vocês hoje. Então, deixem os seus comentários, tirem as suas dúvidas. A nossa equipe irá responder durante todo o evento. O que a gente não conseguir responder agora, nós vamos mandar por e-mail depois as respostas, tá bom? Então, aproveitem. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel Porta, que vai contar um pouco mais sobre a Danresa e, em sequência, já daremos início ao nosso tema principal aqui do evento. Daniel, está me ouvindo? Estou ouvindo, obrigado, Ingrid. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação? Tá na tela aí para vocês? Sim. Ah, bacana. Bom, muitos de vocês já conhecem a Danresa, né? Para quem não conhece, só ouviu falar, a Danresa é uma consultoria em cybersecurity. Hoje nós atuamos em 3 pilares extremamente importantes na área de segurança, que é a segurança da informação, infraestrutura de redes e comunicação de TI. E a Danresa está aí há 23 anos no mercado, com forte presença em grandes empresas de múltiplos segmentos. Atuamos com mais de 400 colaboradores diretos e indiretos em todo o Brasil e atuação Latam. Hoje a Danresa tem 2 áreas de negócio bem definidas, que é a área de Service Providers e Enterprise. Temos equipes técnicas altamente capacitadas pelo fabricante, pela Sophos. Hoje nós somos Sophos Platinum e temos nossos analistas, nossos profissionais, todos são certificados como Sophos Architect e Sophos Engineering. São as mais altas capacitações e certificações da Sophos. Nós temos várias camadas de serviço bastante importantes para a segurança da informação. Então, a Danresa atua com serviços de segurança, conectividade, toda a sustentação da infraestrutura de TI. E temos um SNOC especializado, que é 24 horas, 7x24 por 365, atendendo todos os nossos clientes com estruturas de segurança bastante avançadas. E
atendemos com uma metodologia bastante importante e bastante eficiente, atuando em todas as camadas de segurança, né? Para segurança de redes, segurança de e-mail, para endpoints, segurança de acesso remoto, bastante importante em nossos dias, né? Em nossos tempos agora, com o pessoal todo, a maioria trabalhando de casa, segurança de acesso a redes locais, segurança de senhas, que é bastante importante, parte toda de segurança de nuvem pública, scan de vulnerabilidade, segurança para dispositivos móveis, toda a parte de relatório e gestão centralizada de informações e logs, segurança para sites e aplicativos web. Então, hoje a Danresa atende uma metodologia bastante completa, né? E temos aí a Sophos como nosso principal parceiro de tecnologia que atende todas essas camadas de segurança. Eu gostaria de passar um pouquinho a palavra aí para o Anderson, nosso parceiro também de webinars, para falar um pouquinho sobre a Sophos. Legal. Anderson, está me ouvindo? Sim, importa. Bom, primeiro abrir esse meu comentário inicial bastante breve aí, até para a gente não poder, não perder tanto tempo e ter mais tempo para o conteúdo. Mas é importante, da parte da Sophos, a gente afirmar a importância da parceria entre Sophos e Danresa, né? A Danresa, como a gente pôde ver agora há uns slides atrás, há tantos anos no mercado, tantos projetos importantes e tantas marcas já incumbidas dentro do seu portfólio, hoje ter a Sophos também embarcada dentro desse portfólio avaliza muito a nossa marca, porque a gente sabe que quando a gente opera um projeto, um delivery de Sophos com a Danresa, a gente tem um carimbo de qualidade desse parceiro que é importantíssimo para a gente. Um parceiro Platinum hoje, dentro do nosso sistema de canais, ele não está ligado só a resultados comerciais, né? E sim num contexto global de entrega, de capacidade técnica, do entendimento das soluções e do portfólio como um todo. A Sophos teve um grande ano fiscal passado, que o ano fiscal que a Sophos trabalha é o americano, então a gente está iniciando um novo ano fiscal e por isso a gente está aqui hoje para falar em XDR, que vai ser um dos primeiros webinars que a gente vai falar das novidades do nosso portfólio, né, da composição de tecnologia que a gente vai acrescentar dentro do nosso portfólio. E dentro desse aspecto, a gente espera contar com mais outros eventos aí para a gente trazer toda essa inovação que a gente vai embarcar dentro do nosso baralho, né, do nosso portfólio de soluções de segurança. Da minha parte era isso, eu queria agradecer novamente a presença de todos, contem sempre com a gente quando necessário esse contato direto da parte do fabricante, pode contactar a Danresa, a gente está junto diariamente, muito próximos mesmo, e isso a gente acredita nesse modo de operar, que no contexto geral a gente consegue fazer uma entrega e um esclarecimento melhor aí do nosso portfólio e das nossas soluções, tá? Obrigado e um bom dia. Aproveitem. Bacana. Vamos com tudo. Vamos começar agora o nosso webinar, com a parte técnica. Hoje teremos toda a parte técnica com o Diogo e teremos alguns labs bem interessantes para vocês verem na prática o XDR funcionando. Vamos lá, Diogo? Tá me ouvindo? Opa, bom dia, Renato. Estou te ouvindo sim. Legal, então vamos começar aqui com a apresentação. Só me confirme aí, por favor, se estão visualizando a apresentação. Legal. Então, então, hoje a ideia é a gente desmistificar, né, o que é o XDR. Então, o que o XDR significa, quais os benefícios do XDR, qual é o impacto comercial do XDR, e também qual a diferença aí entre XDR, EDR, CIEM e SOAR, né? E demonstrar também alguns casos de uso do XDR. E aí, antes da gente entrar no tópico de hoje, vamos dar uma olhada no panorama atual de cybersecurity, né? Então, conforme uma pesquisa realizada pela Sophos em 2020, 1 em cada 2 gerentes de TI sofreram ataques de ransomware, né? E 70% das organizações que trabalham com ambientes clouds sofreram algum tipo de incidente relacionado à cybersecurity.
Então, esse crescimento da complexidade de ameaça mostra que os gestores eles precisam adotar uma abordagem em cybersecurity. E aí, uma dessas abordagens é você aumentar o foco na detecção e respostas a ameaças. Tá. Então, assim, muitas empresas, ao atingir um certo nível de maturidade, eles percebem que o controle preventivo, como proteção por endpoint e Firewall Next Generation, embora não sejam essenciais, não são suficientes. E aí existe uma mudança de questionamento, né, de o que podemos bloquear para o que estamos deixando passar. Então, a detecção e respostas à ameaça é uma metodologia que permite a detecção de ataques e neutralização antes que as ameaças causem interrupções ou violações no seu ambiente. Então, dessa forma, a gente consegue responder a pergunta, né, do que estamos deixando passar e, o mais importante, o que estamos fazendo a respeito disso. Então, como qualquer solução de TI, essa metodologia ela deve ser apoiada por uma ferramenta e por uma equipe que saiba operar. E as equipes de gestores de TI, né, cada vez estão mais cientes da necessidade de incorporar a detecção e respostas a ameaças em seus planos de segurança. Então, uma pesquisa realizada aí pela CSO mostra que 83% das organizações estão planejando aumentar os investimentos com detecção de ameaças e respostas nos próximos 12 a 18 meses. Tá? Então, se você se identifica aí com esses 83%, procure a Danresa, né, que a gente vai te apoiar na implementação dessa solução. E aí, para a gente, antes de entrar no conceito de XDR, né, a gente vai dar um briefing aí referente ao EDR, tá? E aí o Foster vai ajudar a gente. Foster, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu só não estou conseguindo controlar a sua tela, mas aí eu vou te pedindo, você vai passando aí para mim, tá? Legal. Bom, então, eu acho legal esse conteúdo que o Diogo vai apresentar hoje, a gente vai falar sobre XDR especificamente, mas é muito importante entender a base também, né, de onde ele surgiu, do porquê XDR, né? Então, XDR vem de Extended Detection Response, então eu não quero dar nenhum spoiler do que o Diogo vai falar, mas é importante entender que isso veio de um outro conceito antes, que era o EDR, tá? Então, falando um pouquinho aí, de uma forma bem breve também, da evolução desse modelo de detecção, no passado, a gente trabalhava muito com endpoints tradicionais. Endpoint tradicional era muito ligado à assinatura, né? Ou que muita gente conhece como vacina. Ou seja, alguém teria que ser atacado para se descobrir que existe aquele vírus, e depois que se descobriu que existe aquele vírus, aí um time de pesquisa vai acabar criando aí alguma vacina, essa assinatura, para tentar proteger as outras pessoas, as outras empresas. Então, no final das contas, esse modelo sempre tinha aí um paciente zero. Tem muita coisa que a gente trouxe agora que mudou esse conceito, né? Também, nosso Intercept X tem inteligência artificial, então trouxe aí uma proteção aí para malwares a nível zero day e tudo mais, mas é importante entender aqui o contexto onde a detecção era feita na época. Então, nesse modelo de antivírus tradicional, como eu comentei, toda a detecção era baseada em um arquivo, né? Então, era baseado em um arquivo, aquele malware chegou na máquina do usuário, chegou por e-mail, por pendrive, alguma coisa assim, e a partir daí, o endpoint ia ver se ele ia dar algum match com alguma assinatura, tá? Que tipo de informação a gente tinha daquele ataque, por exemplo? Praticamente nenhuma. Geralmente, para quem já trabalhou com alguma solução de antivírus tradicional e para quem já passou por algum caso de infecção, em 99% dos casos que o antivírus conseguiu detectar aquela ameaça, ele vai no máximo me dar uma notificação dizendo que, olha, descobri aquele arquivo na máquina do usuário e aquele arquivo a gente acha que é um malware e colocamos ele em quarentena, tá? Então ele não vai muito além disso. Mas é uma coisa importante a gente conseguir entender, muita informação, muita coisa pode acontecer antes da detecção daquele malware, né? Então, por exemplo, quando o vírus chegou na máquina do usuário, né, como que ele entrou? Por onde que ele chegou? Como é que ele foi executado? O que baixou ele na minha máquina? Então, todo esse tipo de informação, essa gama de informações, a gente não ia conseguir com o modelo tradicional. Tá? Então, por isso, evoluiu-se o conceito e, a partir daí, como o Diogo está mostrando aqui no painel esquerdo, a gente, do lado esquerdo aqui do vírus, a gente tem as fontes de dados, o que a gente consegue analisar com o EDR. Então, o EDR ele vai trazer um conceito a mais de detecção para a gente,
Então, dentro da máquina do usuário, ele não está mais olhando especificamente para aquele arquivo. Ele está olhando agora para um conceito muito mais abrangente. Ele vai conseguir olhar, bom, log de eventos do Windows, chaves de registro, arquivos que foram modificados, e, inclusive, um dos componentes principais aí desse modelo do EDR, ele tem um próprio banco de dados local para conseguir armazenar todos esses dados, tá? Então, qualquer coisa, qualquer informação, como eu coloquei aqui, né? Então, tem uma série de origens onde a gente vai buscar uma informação, né? Até, por exemplo, plugins de um browser, plugins do Chrome, por exemplo, e saber se eles estão fazendo alguma atividade maliciosa. Só é possível conseguir entender se aquela é uma atividade maliciosa, se aquele comportamento é malicioso, se eu consigo ver aí a origem desses eventos. Então, com o EDR, a gente vai ter uma visão muito maior, muito mais abrangente a nível de eventos e conseguir fazer uma detecção muito mais apurada, né? Pode passar, Diogo. Bom, pode ir passando aí. Como é que vai mudar agora, então? O EDR, ele traz aí com o Intercept X, com o nosso modelo de EDR, ele traz alguns componentes que são muito bacanas, algumas ferramentas aí que são muito bacanas, e essas ferramentas a gente vai trazer tudo isso dentro do Sophos Central, tá? Então, bem brevemente, aí, o que ele traz desses componentes principais? Então, o primeiro de todos aqui, essa bolinha aqui no canto, é o Sophos Screen, nível forense, tá? Então, por isso eu coloquei essa palavra aí. Por quê? Porque uma vez que existiu alguma detecção no seu ambiente que, por exemplo, né, descobrimos que tem um malware na sua máquina e esse malware ele fez uma conexão com a rede de uma botnet, né? Ela está conectada com o IP de um atacante, por exemplo, lá na China, ou ela fez alteração de chave de registro da sua máquina, criou tarefas agendadas, enfim. Então, todas essas ações que forem realmente maliciosas, aí o Sophos Screen é o cara que a gente vai, depois da detecção, ele vai ser executado na máquina do usuário, e aí ele realmente vai conseguir fazer essa limpeza a nível forense. Ele vai conseguir cortar a conexão de IPs, fazer limpeza de chave de registro, deletar uma tarefa agendada. Então, a ideia é que a gente conseguir trazer a máquina para o estado mais original possível antes daquela ameaça, tá? Feito isso, se você quiser fazer uma investigação mais aprofundada, se você tiver um time de threat hunting, ou se você quiser pedir para a Dan Reza, falar assim, cara, me dá uma investigação aí, entender o que mais aconteceu durante aquela detecção, aí a gente tem uma ferramenta que chama Forensic Snapshot. Então, o Snapshot, como eu falei antes, é uma das coisas importantes de um componente EDR, é ter um bom banco de dados aí para conseguir armazenar todos os logs, todos os eventos que a gente descobriu durante uma detecção. Então, o Forensic Snapshot é a habilidade que a gente vai te dar de uma ferramenta de conseguir extrair essas informações, colocar todas elas em algum software para você conseguir visualizar essas informações, e a partir daí você tem uma visão a nível forense para descobrir tudo o que aconteceu na sua máquina durante aí aquele ataque, tá? Antes ou depois também. Então, isso é uma informação bacana que, se você quiser ter uma informação de a minha máquina foi infectada nesse domingo, mas deixa eu ver no outro domingo se teve alguma conexão, alguma coisa que foi, algum comportamento suspeito. Então, pelo Forensic Snapshot, você consegue aí ter visão também do que aconteceu no passado também, tá? Aí também tem o Live Discover. Então, o Live Discover hoje, basicamente, aí, é a ferramenta principal para o EDR e também para o XDR, especialmente para o XDR agora, tá? Então, e aí eu digo em ferramenta onde a gente vai conseguir operar, de fato, o XDR. O XDR tem vários componentes, mas onde a gente vai operar o XDR aí é pelo Live Discover. Então, o Live Discover é a nossa ferramenta do EDR que a gente vai conseguir descobrir informações do seu ambiente em tempo real e também do que aconteceu no passado. Tá? Então, se eu quiser descobrir nesse minuto, em qualquer máquina que eu tenho, sei lá, se tem alguma tarefa que foi agendada, se tem algum comportamento malicioso, qualquer tipo de informação que eu quero descobrir nesse momento, pelo Live Discover eu consigo. E se eu quiser descobrir coisas do passado também, como eu comentei, eu quero saber se no mês de janeiro foi executado algum script em PowerShell na minha rede. Então, pelo Live Discover, eu também consigo descobrir essas informações. Então, hoje, falando mais especificamente do Live Discover, porque, como eu falei, né, ele é a base aí do que vocês vão utilizar, que vocês vão ver do XDR, mas ele acho que é um componente principal para conseguir fazer descobertas de informação. E, a partir daí, uma vez que você descobriu alguma coisa, você acha que é uma coisa suspeita,
você consegue entrar no Live Response, que é o próximo item ali, e aí você vai conseguir fazer uma remediação, conseguir neutralizar uma ameaça, conseguir cortar o acesso de um hacker, parar algum processo, limpar a máquina, executar um script, enfim. Então, a partir daí, sem você precisar de nenhum agente externo, você apenas utilizando o endpoint da Sophos, a gente vai conseguir te dar um acesso remoto dentro da máquina daquele usuário, totalmente auditado, tudo que você for fazer ali é 100% auditado, e a partir daí você vai conseguir atuar na remediação. Tá? Então, basicamente, esses são alguns componentes principais aí do nosso modelo DDR, né, de como a gente evoluiu esse modelo de detecção e descoberta aí de ataques e de ameaças. E pode passar aí, Diogo. E aí, a gente vai estender isso, tudo que a gente descobriu até agora, pode passar, a gente vai estender tudo isso agora para o nosso modelo de XDR, tá? Então, eu não vou dar nenhum spoiler. Diogo, pode ir. Opa, obrigado, Foster, aí pela explicação. Então, agora então retomando aí o XDR, né? E aí, assim, mesmo com as empresas querendo implementar uma abordagem de detecção e resposta às ameaças, isso acaba sendo um grande desafio, porque as soluções de segurança, elas costumam ser de vendors diferentes e gerenciar os vários tipos de dados de cada ferramenta acaba sendo uma tarefa difícil. E a integração entre essas ferramentas, ela acaba sendo limitada, o que significa que os analistas trabalham com menos visibilidade, olhando apenas para uma parte do todo. E aí, isso faz com que as ameaças sejam perdidas, as investigações acabam sendo mais complexas e demoradas, prejudicando as respostas aos incidentes e aumentando a chance da organização sofrer algum tipo de dano. Então, o objetivo do XDR é uma abordagem automatizada, então acelerando a detecção, investigação e resposta às ameaças, de maneira que as soluções pontuais isoladas não conseguem. Então, primeiro, os dados eles são unificados, estendendo a visibilidade. Uma vez que essa visibilidade foi estendida, mais ameaças são detectadas, uma investigação mais profunda é possível, resultando assim em respostas mais rápidas e eficazes ao incidente. Tá, mas o que é o XDR? Então, vamos entrar um pouquinho para o conceito, né? Existem três interpretações para o XDR. Então, a primeira, definida pelo Gartner e pela Forrester, é como Extended Detection Response. Então, o Extended significa que o seu escopo ele vai além do endpoint, para combinar a segurança dos dados de várias origens. Uma outra interpretação também é que o X significa detecção e respostas em produtos cruzados ou camadas cruzadas, o que significa que os dados são combinados de vários produtos ou camadas de segurança. E aí a terceira interpretação, né, é você olhar para o X como uma variável matemática, que aí o X da questão ele pode ser substituído por qualquer fonte de dado, como, por exemplo, endpoint, rede, nuvem, e-mail, entre outros. Tá? Com essas interpretações em mente, uma definição simples aí seria que o XDR é uma abordagem que unifica as informações de vários produtos de segurança para automatizar e acelerar a detecção, investigação e resposta às ameaças de maneiras que soluções pontuais isoladas não conseguem. E aí, hoje, a gente tem um desafio que é interagir os dados entre diversas ferramentas e fornecedores diferentes para conseguir entender de fato as ameaças e você conseguir orquestrar uma resposta. Né? E aí, a ideia do XDR é reduzir essa complexidade, então, do setup de segurança voltado para a detecção e resposta de ameaças. Então, qual é a vantagem de adotar uma abordagem XDR? Resumindo aí o que o Gartner publicou em relatório de março de 2020, o valor do XDR ele está na melhoria da produtividade das equipes de SOC, na aprimoração dos recursos e detecção e respostas a ameaças, também a inclusão de mais componentes de segurança no ambiente com fluxo de telemetria e, por último, apresentando formas de detecção e permitindo vários métodos de resposta. E para que uma solução ela seja considerada XDR, ela precisa de alguns componentes-chave, né? Então, primeiro, ela precisa coletar dados de uma variedade de origem, como, por exemplo, um firewall, um gateway de e-mail, um endpoint. E aí, combinar esses dados em um repositório centralizado, como um data lake, para que possam ser minerados, resultando assim no entendimento desses dados. Tá? E aí, uma vez que esses dados de diversas origens foram combinados,
eu preciso fornecer uma plataforma em que esses dados cruzados podem ser usados para procurar ameaças e investigações entre produtos, e aí correlacionar esses dados de fontes distintas e automatizar alertas com base nas informações coletadas. E também unificar o processo de respostas a incidente para investigações mais profundas entre produtos. Então, eu paro de olhar as ameaças focadas apenas em um ponto e começo a focar no todo, para poder remediar essas ameaças de forma holística. Então, quais são os benefícios do XDR? Então, o primeiro é a redução na complexidade de configuração de segurança e detecção de ameaças e resposta, permitindo que as organizações evitem ataques bem-sucedidos. Um outro benefício também é fornecer recursos de detecção e prevenção mais preciso a um custo total mais baixo. E aí, mais visibilidade, mais contexto, uma capacidade maior, não apenas de detectar ataques, mas também de evitar que eles causem danos. E fornecer uma maneira de integrar várias ferramentas e fluxos de dados de uma maneira mais eficaz e rápida do que outras soluções. A Sophos, ela já oferece recursos do tipo XDR há vários anos, né, com o Sophos Fire e o Sophos Intercept X, que compartilham ameaças em tempo real através do Sophos Central, trabalhando junto para impedir ameaças. Isso aí a Sophos chama de Synchronized Security, né? E aí os clientes que possuem o Sophos Intercept X e o Sophos Fire dizem que precisariam dobrar o número de funcionários de segurança para manter o mesmo nível de proteção sem o Synchronized Security. E aí também com o Synchronized Security, o número de incidentes de segurança diminuiu drasticamente. E eles conseguem responder mais rápido aos problemas que ocorrem. E, bom, como que o XDR se compara então às outras tecnologias? O XDR tem muitas semelhanças com o CIEM e com o SOAR, tá? Eu vou abordar isso mais para frente. E também outro ponto, qual a diferença do XDR para o EDR, né? Que foi o que Foster fez a introdução então aí do EDR, né? Então, primeiro, vamos falar então da diferença do XDR para o EDR. Então, só complementando o que o Foster explicou anteriormente, a proteção do endpoint se concentra em determinar se algo é benigno ou malicioso, tá? Mas aí existe uma área de incerteza no meio, né? Entre o benigno e o malicioso, que a gente chama de uma lacuna, né? E aí o EDR, ele é definido por essa lacuna e a capacidade da plataforma de proteção de endpoint de entendê-la, tá? Então, o EDR ele tem um propósito específico, que é coletar exatamente aqueles dados mais úteis na detecção e investigação de ameaças. E aí o console entende esses dados, conectando as atividades, permitindo assim respostas que são executadas pelo próprio agente do EDR, que acaba simplificando a investigação. Então, por mais poderosa que uma solução de EDR seja, ela é limitada à detecção e resposta em endpoints. Tá? Não que isso seja uma coisa ruim. Se você tiver que escolher um local para concentrar seus esforços de detecção e respostas, os endpoints são o ponto de interação direta com os usuários, portanto, possuem muitos dados e é um ponto de controle eficaz para impedir as ameaças. De qualquer forma, o EDR está voltado para o endpoint. E nos atuais ambientes de TI, com ferramentas de comunicações, dispositivos móveis, aplicativo em nuvem, entre outros, para proteger seu ambiente é preciso mais do que olhar apenas para os endpoints, né, tratando-se de ameaças. E aí, o XDR, ele pega o conceito do EDR e estende ele, tá? Então, em vez de concentrar nos endpoints, onde estão os servidores e os computadores, ele incorpora dados de outras ferramentas de segurança, como File, Gateway de e-mail, ferramentas de nuvem públicas e produtos de gerenciamento de ameaças móveis. E aí também agora, entrando um pouco aí no XDR, comparando ele com o CIEM e ao SOAR, tá? O CIEM é uma ferramenta muito poderosa, então, em questão de coleta e análise de eventos de logs de fontes distintas. Bem configurado, ele pode oferecer suporte a uma variedade de finalidades, como detecção de ameaças, investigação e resposta de ameaças, relatório de conformidade, priorização de evento e muito mais. Mas para isso tudo, é preciso um bom investimento de tempo e habilidades específicas, tá? Então, o CIEM, de certo modo, ele precisa de uma interação do usuário ter que fazer várias perguntas, né, para a solução e concatenar essas respostas para chegar em uma conclusão
e, por sua vez, aplicar a remediação às ameaças. Já o SOAR é uma ferramenta de automação de workflow, então normalmente usado aí por equipes de SOC, né? O SOAR tem triggers baseados em condições ou chamadas manuais para iniciar um conjunto de ações. E aí a solução de SOAR, ela usa API e integrações para coordenar essas ações em produtos terceiros. Só que essas ações, na maioria das vezes, elas precisam ser construídas. Então, faz com que o investimento seja alto, tanto inicialmente para a implementação da solução, como para a manutenção. Tá? E um outro ponto também é que o SOAR não tem agentes para bloquear ameaças, coletar dados e responder a ameaças, sendo limitado naquilo que ele consegue integrar. Então, o XDR, por sua vez, não precisa já de um tempo de investimento ou de manutenção tão alta, tá? E fornece a visibilidade para detecção de ameaças, suporte à investigação, suporte à caça e resposta de ameaças no produto que se integra. E o XDR, através do seu agente, ele consegue responder ameaças de forma automática nos endpoints, tá? Então, e em casos que isso não é possível, ele acelera a investigação e caça as ameaças para melhorar o tempo de resposta. E aí o Gartner, ele resume bem, né, quando define que o XDR, eles são diferenciados pelo nível de integração de seus produtos na implantação e pelo foco na detecção e ameaças e respostas a incidentes. Então, como eu mencionei anteriormente, a Sophos ela já possui recursos do tipo XDR, né, com Synchronized Security, entre o Firewall e o Intercept-X. Então, torna já a Sophos um líder nesse mercado, né? E aí eu vou apresentar um pouquinho mais desses recursos do Sophos XDR. Opa, desculpa aqui, o slide não passou. Então, fazendo a introdução aqui, o Sophos XDR ele é um ecossistema de segurança que permite extrair dados de rede, de e-mail, dos endpoints, entre outros. Então, permitindo uma visão mais holística do ambiente de cybersecurity. E aí, no núcleo do Sophos XDR está o repositório que é o Sophos Data Lake, que armazena informações críticas do InterceptX, do Sophos Firewall, do Sophos Mail e do The Cloud, né? Permitindo investigações cruzadas entre esses produtos. E aí, o Data Lake também, ele tem a capacidade de obter informações dos dispositivos, mesmo quando eles estão offline. Então, por exemplo, olhar 30 dias atrás em busca de atividade suspeita em um dispositivo que quebrou ou até mesmo foi roubado, tá? Então, isso é possível aí através do Sophos Data Lake. E aí, se você já tiver na sua empresa, então, o InterceptX e o XDFire, você pode ingressar no Early Access Program, né, para fazer o teste aí da solução. E se você não tiver os dois, você pode iniciar um teste gratuito e depois entrar no Early Access Program, tá? E aí, para habilitar essa funcionalidade de Network Cross Product, você precisa, então, ter um XDFire e um InterceptX, mas para testar aí o armazenamento em nuvem e os recursos de dispositivo offline do Sophos Data Lake, é só você acessar o Early Access Program e não precisa de um XDFire, tá, para fazer esse teste. E alguns casos de uso, então, do Sophos XDR. Então, o primeiro ponto aí, a gente pode comparar os IOCs, né, os Indicators of Compromise, de várias fontes de dados, para entender rapidamente um ataque suspeito. Também a gente pode usar na detecção de ATPs IPS do Sophos XDR para investigar hosts suspeitos na rede, né? E também a gente consegue identificar dispositivos não gerenciados e desprotegidos na organização e também entender o porquê a conexão da rede está lenta, por exemplo, e qual aplicativo está causando esse tráfego. E como saber se o XDR, então, é a opção certa para a sua organização? Então, primeiro, assim, se sua organização ela quer caçar ameaças, quer investigar atividades suspeitas e responder aos incidentes, você mesmo pode fazer isso com o EDR ou o XDR, sendo que o XDR é uma ferramenta mais avançada que trará mais segurança. E aí, se você quer contar com a solução, porém não tem expertise ou recursos internos para conduzir essa operação, você pode aí terceirizar esse serviço para a Danresa, tá? E também a Sophos, ela possui o serviço de MTR, tá? Que fornece caças, ameaças e respostas a incidentes 24 horas por dia e 7 dias por semana por uma equipe que usa os recursos do EDR e XDR para proteger o seu ambiente. Sendo assim, você terá a equipe da Danresa e da Sophos trabalhando para proteger o seu ambiente. E aí, se você estiver sob ataque e precisa de ajuda imediata, além da equipe da Danresa, que vai estar lá para te apoiar,
A Sophos também ela tem um serviço de respostas a incidentes de emergência, né, que é o Sophos Rapid Response, que aí eles começam a responder ameaça em questões de horas. Bom, então agora vamos para a parte prática, né? O Foster ele vai demonstrar aí um pouco do XDR. Então, bom, eu espero que todo mundo já conheça essa tela, né? Espero que já seja familiar para todo mundo. E para quem conhece ainda, mas não usa, espero que vocês comecem a utilizar logo logo. Então, mas para quem nunca viu, então esse é o Sophos Central. Essa é a nossa plataforma de gestão totalmente SaaS aí para gerenciar todos os nossos produtos, tá? Todo endpoint, file, e-mail, tudo que a Sophos tiver é gerenciado pelo Sophos Central, tá? Por que ele é tão importante? Como o Diogo comentou, o componente principal aí, o core do XDR, é de fato o Data Lake, né? Então, o Data Lake é o local onde a gente armazena aí todas as informações de tudo que a gente tiver, todos os produtos, e aí a gente vai conseguir fazer essa busca aí, essa detecção de ameaças num modelo muito mais cross, né, entre produtos e tudo mais. Então, é importante ter o Sophos Central para ele ser tanto o orquestrador como o componente principal que vai armazenar tudo isso aqui. Tá? Onde que a gente vê? Então, no modelo, como eu falei antes, no EDR, a gente tinha o Live Discover, né? Agora, no XDR, a gente ainda tem o Live Discover, mas ele vai ter alguns componentes a mais ali. Tá? Então, a gente vai aqui em Centro de Análise de Ameaças, tá? Então, aqui a gente vê toda a parte de ameaças suspeitas e tudo mais, e tem a parte aqui de Live Discover. O Live Discover é uma coisa muito importante comentar, até o Diego comentou para vocês se inscreverem aí no EAP, né, que é como a gente chama a nossa fase beta dos produtos. Então, uma coisa muito importante saber que o XDR ele ainda está em fase beta ainda, a gente está no nosso modelo de EAP. Então, às vezes ainda não tem todas as consultas. Quando a gente lançar aí no modelo, quando lançar de fato publicamente o produto, virar realmente sair da fase beta para a fase final de produto, aí vocês vão ver que vai ter muito mais consulta aqui, tem muito mais coisa, terão muito mais coisas mais interessantes aqui. Então, a gente vai mostrar para vocês entenderem como é que funciona aí o conceito do XDR, tá? Então, bom, para quem já viu, ou no nosso webinar, ou para quem utiliza aí o EDR, você já tem acesso a isso aqui, tá? E aqui você tem a parte onde você seleciona os endpoints, quem você quer que fazer aquela consulta, endpoint, servidor e tudo mais, tá? Então, mais uma vez, o XDR era focado em endpoint, o EDR era focado em endpoint e servidores, tá? A partir de agora, quando vocês se inscreverem no EAP do Data Lake, ele vai abrir essa opçãozinha mais aqui, chamada Consultas ao Data Lake. Ou seja, em vez de fazer uma consulta direto no endpoint, direto na máquina de um usuário, direto no servidor, a partir de agora eu faço uma consulta dentro do Data Lake da Sophos e lá eu já tenho informações aí de file, de endpoint, tudo que eu quiser, tá? Bom, então vamos lá. Então, no meu caso, eu já tinha algumas consultas prontas aqui, que eu estava brincando, então tem meu blank aqui que eu vou customizando ao longo do tempo. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem toda uma documentação de como que vocês conseguem fazer as consultas, tá? Então, eu vou pegar uma consulta principal aqui. Essa consulta, ela vai trazer para a gente uma visão de quais são as tabelas que o meu Firewall tem, tá? Então, a primeira vez, então, eu tinha essa tabelinha aqui e hoje essa tabela já não serve mais porque já acrescentaram mais consultas, mais tabelas da Data Lake. Então, como eu falei, né, como a gente tem fase beta, está sempre se atualizando, sempre tendo coisas novas, tá? Quando eu vou fazer a consulta agora, como eu falei, eu tenho opções de escolher. Ou eu vou fazer uma consulta aos endpoints, né? Então, aqui eu vou escolher qual que é o endpoint, qual que é o sistema operacional e tudo mais, ou a consulta ao Data Lake. E aqui eu posso definir também, adicionar algumas variáveis, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar uma variável aqui, chamada como data inicial, e aí o tipo da variável é uma variável de data, tá? Então, a partir de agora eu posso selecionar a data que eu quero fazer a consulta, ou seja, eu quero que de ontem para hoje fique modificado no ambiente, enfim. Então, você consegue adicionar a variável que você quiser aqui, tá? Não é o nosso caso. Bom, então, essa consulta eu vou trazer quais informações sobre as tabelas que tem hoje. Aqui eu estou focando muito no Firewall, porque é uma coisa que a gente não tinha antes, tá? Só tinha endpoint e servidores. Então, agora entrou também a questão do Firewall, que isso é uma coisa bem interessante. Então, é legal que a partir de agora, ele vai me buscar dentro do Data Lake todas as informações que ele tem dos nossos firewalls, tá? Então, por exemplo, bom, então ele traz
nessa minha consulta, ele traz 3 coisas principais. Qual que é o tipo do log, né? Qual que é o componente principal dele, né? E quantas entradas a gente tem para aquela tabela. Então, é bacana aqui. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, Content Filtering. Eu tenho um monte de dados aqui nessa tabela, tá? Então, é legal porque, a partir de agora, ó, então, olha como tá as tabelas agora, e olha o que eu tinha aqui no meu bloco de notas. Então, já está bem diferente, já tem muito mais coisa lá que dá para explorar agora, né? Uma coisa que eu não tinha antes, por exemplo, é a questão de Heartbeat, que já entrou agora semana passada. Então, com o Heartbeat, para quem conhece o Sophos, o nosso Faro, deixa eu até ver se ele está logado aqui. Bom, então, eu tenho um Faro que eu estou logado, ó. Então, eu tenho informação de Heartbeat, ou seja, eu tenho a informação de compliance dos meus endpoints na rede. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma máquina que está com um acesso que está com o Heartbeat vermelho aqui, tenho 2 conectadas aqui, tudo totalmente verde, tudo funcionando bem. Tá? Então, com o Heartbeat agora, pelo Data Lake, eu consigo ter uma visão cross de todos os meus firewalls, de todo mundo aí, qual que é o status de cada endpoint, por exemplo. Tá? Então, bom, vamos fazer essa consulta aqui para a gente fazer um teste. Então, vou usar a Heartbeat aqui. Vou pegar uma consulta básica que eu utilizo. Eu tenho meu base search. E aqui eu preciso escolher quais são os campos que eu quero, né? Então, o formato das consultas no Live Discover é um formato SQL. Então, quem já trabalhou com alguma coisa de banco de dados antes de SQL vai conseguir se dar muito bem aqui. Quem nunca trabalhou, a gente também tem toda a documentação para apoiar isso aqui. Tá? Então, é bem fácil, não é nada muito de outro mundo, não. Tá? Então, o meu log componente aqui vai ser o Heartbeat. E eu vou selecionar algumas coisas que eu já sei que tem dentro dessa tabela. Então, eu vou selecionar device serial ID. Bom, vou buscar então, informações de estado de endpoint. Então, vou buscar quem está verde, quem está amarelo, quem está vermelho. Tá? Então, green endpoint count, para fazer a contagem. Yellow endpoint count. E red endpoint count. Tá? Bom, tem algumas coisinhas, algumas particularidades aqui. Então, nesse caso, eu preciso agrupar tudo. Então, vou dar um group by... bom, preciso agrupar em todos eles, para ter uma visão única. Porque que acontece? Nesse caso, ele vai me trazer tudo que tem na tabela. Tá? Então, ele vai poder... Se tem informações no meu Data Lake de 3 meses atrás, ele vai me trazer dos 3 meses atrás até hoje. Então, eu não quero ver isso, eu quero ver uma coisa um pouco mais simples aqui. Tá? Então, bom, vou executar a consulta. O nome que ele vai trazer para a gente. Peguei sem querer aqui. Caramba. Jim, deixa eu ver se eu copiei, porque primeiramente eu tendo a copiar as coisas. Heartbeat. Vai. Esses dispositivos também. Então, beleza, vamos executar de novo. Bom, uma coisa que, enquanto ele carrega aqui, uma coisa que é importante, aqui eu estou fazendo um exemplo para extrair informações do Fire, tá? Então, ó, ele trouxe para mim aqui já, como eu falei, ele está trazendo todo o histórico, tá? Então, eu não fiz nenhum arranjo aqui para ordenar nem nada, mas, por exemplo, o último histórico que eu tenho do meu Fire, que é esse aqui, então, esse JOC, né? Então, JOC. O último que eu tenho aqui, ó, tem um vermelho e tenho 2 verdes. Então, aqui ele me trouxe aqui, ó, o green certinho, eu tenho 2, e o red eu tenho 1, tá? Então, essa daqui foi a última entrada que ele tem sobre o Heartbeat. Então, é importante aqui, eu estou dando alguns exemplos, extraindo informações do Firewall, mas isso é legal porque a gente consegue buscar informações aí de todos os produtos, tá? Essa é a ideia do Data Lake, e vai ajudar vocês a conseguir informações do seu ambiente de forma muito mais ampla, né? Então, no final das contas,
você pode fazer uma consulta, por exemplo, de eu quero descobrir, enfim, se alguma máquina do meu ambiente teve contato com algum endereço de IP, tá? Então você pode fazer essa consulta. Ele vai te falar, olha, nessas máquinas que eu tenho aqui, então essas máquinas têm um endpoint da Sophos, a gente fez a proteção delas e elas tentaram se conectar nesse IP. E as máquinas que não têm o endpoint da Sophos? Então a gente vai conseguir trazer essa informação do firewall e vai te falar assim, olha, aquele dispositivo é um dispositivo guest, por exemplo, está na rede guest, ele não tem o endpoint da Sophos instalado, mas ele teve contato com esse IP, ele tentou fazer uma conexão com esse IP, ou tentou baixar um arquivo específico, tá? Tem uma outra consulta também que eu gosto. Deixa eu até botar aqui, essa estava salva aqui. E essa foi uma das primeiras consultas que saíram aqui sobre o Firewall, né? Então, que é a consulta sobre o anti-spam, tá? Então, para quem não conhece, o Firewall da Sophos, ele tem um anti-spam completo embarcado dentro do Firewall, tá? Então, você consegue fazer, agora com o XDR, você consegue ter uma visão aí de quais e-mails passaram por aquele Firewall, enfim, qual foi o anexo, qual foi o status e tudo mais, tá? Então, aqui, por exemplo, ele carregou qual que é o serial do meu Firewall, qual que é o log, né? No caso, anti-spam, ele veio do módulo de SMTP. Então, vamos jogar um pouco mais para cá. E aí tem uma coisa que é bem bacana. Nesse caso, é o log do próprio Firewall, tá? Que eu estou mostrando aqui. Então, quem fez a origem daquela conexão foi o próprio Firewall. Mas quando ele identifica um IP, ele já me abre esses 3 pontinhos aqui. Então, essa aqui é uma informação bacana, por quê? Se ele sabe que isso aqui é um registro do tipo IP, ele já me dá outras informações aqui, outros tipos de consulta que a gente consegue fazer com Live Discover em cima desse objeto. Então, por exemplo, tentativa de conexão e transferência de informações para esse IP, atividade daquele IP, né? Quem teve, sei lá, qual foi o comportamento, quem se conectou com esse IP, quem fez o quê, tá? Então, ele já vai te ajudando também a você conseguir buscar outras informações sobre aquele dado, tá? Isso tem para outras coisas também, não é só IP, mas estou usando aqui para dar um exemplo, tá? Então, aqui, bom, então, por exemplo, ele vai trazer qual que é o arquivo que a gente vai buscar informação, qual que é a origem aí, o assunto do e-mail, por exemplo, para quem foi enviado, quem foi que enviou, enfim, né, o ID da mensagem, enfim. Então, a gente consegue descobrir várias e várias informações aqui com o XDR, tá? Mais uma vez, a ideia é que vocês consigam entender tudo o que aconteceu na sua rede, tendo você um endpoint instalado ou não, tá? Um update aí bem bacana, lançaram ontem à noite, ontem às 10h30 da noite, lançaram para a gente, eu vou mandar, a gente não está aqui ainda, mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos a telinha para vocês verem. Lançaram também, vão lançar essa semana as tabelas de e-mail, tá? Então, agora a gente tem endpoint, a gente tem firewall e a gente tem servidores também. Então, a partir de agora, a gente vai ter também toda a questão de e-mail e vai ter uma questão de consultas agendadas dentro do XDR. Então, aqui, mostrando aqui uma telinha para vocês verem. Então, aqui eu tenho toda a questão de consultas que vocês já tinham visto, né? Então, toda a parte aí de consultas normais. E agora a gente vai ter essas consultas aí focada também na parte de e-mail, que ela já entra aqui com o endpoint e com o XDR, tá? Então, aqui a parte de e-mail, quem foi que enviou e tudo mais. E esse e-mail não é o e-mail do Firewall. Nesse caso aqui é o e-mail para quem está utilizando o e-mail dentro do Sophos Central, tá? Então, a gente vai trazer endpoint, servidores, firewall, e-mail no Sophos Central e também a parte de mobile também vai entrar logo. Tá? Então, se você está utilizando a parte de mobile da Sophos, você vai conseguir ter toda essa gestão aí, toda essa visão também pelo XDR. Tá? Daí, com isso também, essa semana vai lançar também um botãozinho aqui do lado. Então, aqui a gente tem um botãozinho chamado Run Query, né? Então, no caso, para executar aquela consulta, o botãozinho que eu cliquei para realmente executar, né? Aquela busca. E aqui do lado agora vai ter uma opção de agendar aquela query. Então, nesse caso, a gente pode falar assim, olha, então, todo primeiro dia do mês eu quero que você execute uma consulta X e me mande aí o reporte disso, sei lá, pode ser uma consulta de análise de compliance, se tem algumas aplicações que você vai pegar na sua rede ou não, enfim, pode... aqui o XDR aí, ele depende muito da criatividade também. Então, quanto mais informações você quiser buscar, mais você vai conseguir criar suas próprias consultas também, ou usar as que já tem existentes da própria Sophos, e a partir daí buscar qualquer informação que você quiser.
Ok. Bom, perguntas? A gente tem pergunta aí, Dani? Temos sim. Temos uma pergunta aqui. Se faz sentido ter o XDR trabalhando apenas com Endpoint Security, Intercept X Advanced, with EDR da Sophos? Faz sentido isso? Ou a principal vantagem da ferramenta, ao meu ver, é possibilitar as consultas do Live Discover em dispositivos offline? Ótima pergunta. Então, são as duas principais vantagens, tá? Então, primeiro, o XDR ele já vai te ajudar a você ter uma visão muito mais ampla do ambiente, como a gente falou, né? Não vai mais focar só em endpoint, vai ter outras coisas também. Mas também é importante lembrar que qualquer dado, qualquer informação dentro do Sophos Central, ela dura 90 dias, tá? Então, se você buscar informação dentro do Sophos Central, tem no máximo 90 dias. Se você quiser buscar informação na máquina de usuário, você tem que depender do usuário estar conectado. Então, a vantagem aí, para quem está utilizando apenas o Intercept X ainda, é você também ter essa possibilidade de não precisar mais da máquina estar ligada para você conseguir fazer essa consulta. Você pode ir lá e falar assim, bom, agora eu quero descobrir no final de semana se aquela máquina fez alguma ação e depois foi desligada. Você consegue descobrir isso também porque o Data Lake vai guardar todas essas informações, tá? E aí com o Data Lake você consegue guardar essas informações até por mais tempo também. Bacana. E essas schedule queries vão estar disponíveis apenas no XDR? Não, ela vai ficar no EDR como todo, na verdade ela vai ficar no Live Discover, né? Então você pode usar tanto para o EDR quanto para o XDR, tá? E para quem está utilizando já o EDR, antes também do lançamento aí das queries agendadas aí também, já está disponível as consultas pelo Live Discover utilizando a API, tá? Então, quem quiser integrar com, sei lá, sua plataforma de chamados, qualquer coisa, você consegue também, por essa plataforma, fazer uma consulta no Sophos Central via API e extrair as informações que você quiser, tá? Muito legal. Então, aí, no caso, seria integrações via API, né? É uma pergunta que a gente já está trazendo, porque como é que eu transformo isso em alertas, né, para o meu SOC? Como é que eu levo essas informações para o meu SOC? Eu consigo schedular alertas? Eu consigo levar isso para o meu SOC de alguma forma? Consegue. Bom, tem as duas formas, né? Então, você consegue fazer os schedules de e-mails também, né? Como eu falei. Como vocês também já até utilizam hoje com o SOC de vocês também, né? Totalmente integrado, totalmente customizado. Mas também você vai conseguir fazer essa integração também via API. Então, via API você consegue extrair informações de eventos do Sophos Central. Então, o meu firewall ficou com a VPN down, ou o endpoint ele ficou no status vermelho. Então, você consegue extrair esses logs, essas informações de alertas por API também, e também fazer uma coisa muito mais ativa também. Não esperar acontecer o alerta, mas também fazer uma busca ativa com o Live Discover e conseguir essas informações aí integradas no seu painel. Tá? Legal. Muito bem, Foster. Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá Tem bom. mais uma aqui. Se você consegue agendar, né, schedular essas consultas para serem rodadas em períodos específicos, né? Sei lá, uma vez por semana, roda uma consulta X e com base na resposta toma uma ação de alerta, alguma coisa assim. Se já está ativo na plataforma ou se tem isso em roadmap. A expectativa é justamente isso que eu estava falando um pouco antes. Então, lançaram... Bom, eu recebi a notificação ontem, às 10h30 da noite, e aí parece que essa semana o botão vai ficar disponível para todo mundo poder utilizar, tá? Mas isso já está disponível também aí, de certa forma. Legal. Muito legal, pessoal. Vocês viram como o XDR é importante, né, para nossas atividades do SOC. O Data Lake ele se torna um repositório riquíssimo, né, de informações que podem ser extraídas, mineradas, para poder gerar informações importantes para o SOC, para tomada de decisão, para poder descobrir, né, talvez aí tentativas de ataque, inícios de ataque, para você poder ver o que está acontecendo no seu ambiente de uma maneira mais detalhada, né? E um planinho bastante interessante que nós pensamos aí para poder, né, algumas etapas interessantes, né, 5 etapas que a gente entende que os CISOs devem realizar para poder estar implementando o XDR, né? Acho que a primeira coisa é se familiarizar com esse conceito, com essa tecnologia, né? E a Sophos ela está trazendo isso em primeira mão para vocês. Então,
entendam melhor como funciona o XDR, né? Isso, a Sophos, a Danresa, se vocês precisarem de uma ajuda, de uma consultoria, estamos a postos, né? Nossos account managers estão a postos depois para fazer um deep com cada um de vocês, no one-to-one, para poder ajudar a entender melhor esse conceito e poder ajudar vocês a entender como implementar isso no ambiente de vocês. Um outro ponto bastante importante, um segundo ponto bastante importante, pode falar. Acho que o Foster trouxe aí o schedule, né, que a gente tinha conversado. Eu achei que tinha colocado, mas eu coloquei agora, eu coloquei para todo mundo ver como é que vai funcionar. Então aqui vai ter esse botãozinho aqui, ó, de Schedule Query, né? E a partir de agora você pode escolher a frequência que você vai querer executar essa query aí, tá? Então, bom, então para o pessoal ver aí como é que vai ficar. Tá? Não, isso é um baita diferencial, isso é muito legal, Foster, porque aí você consegue agendar, né? Você faz uma consulta X para detectar um tipo de problema, digamos assim, no ambiente, até uma prevenção, e você está dormindo lá e o sistema está rodando para você, e caso aconteça um incidente, ele vai gerar um alerta e seu time de SOC vai atuar. Então, isso é muito legal, muito bacana. Automatização facilitando a vida de todo mundo. Se eu puder colaborar um pouco, pessoal, um ponto importante da observação desse ecossistema é quando a gente tenta consolidar informações de diversas camadas e às vezes a gente tem um ambiente híbrido. Isso é uma tarefa um pouco complicada. Por quê? Porque cada solução evolui separadamente. E como a gente consolida isso? Baseado em extração de logs. Então, tudo isso vai ser um trabalho recorrente de parse, de logs e de adequação dessa informação para que essa automação fosse possível. Dentro do nosso ecossistema, esses logs já estão consolidados dentro da natureza do produto, né? Então, o Sophos Central ele é o grande responsável assim da evolução do que virou o Data Lake. Então, esse projeto é um projeto pensado há muito tempo e esse tipo de consolidação que a gente trouxe para o produto, ela é baseado numa experiência de produto e numa evolução de uma coisa muito consistente que a gente já tem dentro da companhia, né? Outra questão, o XDR, ele tem um board de evolução bastante extenso, né? Depois, mais para frente, talvez, daqui a alguns meses, a gente venha retomar esse assunto especificamente. Mas ele está sendo desenhado para que, no futuro, ele consiga conectar outras soluções, né? Extrair informações para abastecer isso, né? E se a gente quando a gente fala em endpoint, por exemplo, a gente não está falando só da relação de um antivírus com uma máquina. Na verdade, a gente está extraindo informações de sistema operacional, softwares terceiros, versões. A gente está consolidando um expertise, uma inteligência de informação baseado em todo o ecossistema desse ambiente específico, né? Assim como servidores. Tá? Legal. É isso aí. Legal. Tem só mais uma questão aqui, pessoal, do licenciamento, né? Então, como funciona o licenciamento, quais são alguns pré-requisitos, né? Eu não tenho EDR, não tenho FAR, não tenho nada, posso comprar só a licença do XDR, né? Eu vou ter algum benefício, ou ele é uma evolução, né? Eu preciso ter algum produto para adicionar a licença do XDR. Então, como é que funciona isso, né? Você puder dar uma geral para a gente, o Foster, o Anderson, enfim, colocar aí para o time como é que vai passar essas necessidades do licenciamento. Claro, ótima pergunta. A gente tem no final das contas, o que ele tem? Né? A gente já tem a licença hoje, por exemplo, de utilizar InterceptX com EDR, né, com EDR, e agora tem uma licença de InterceptX com XDR. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa que eu já contava antes, né, pelo número de usuários e tudo mais. Só que aí tem um grande lance que se você quiser ter o XDR tanto com endpoint, mas você também quer estender isso para os seus firewalls da rede, quando você compra a licença do XDR, ele já automaticamente já te dá 30 dias de relatórios, aquele modelo de CFR, né, de gestão de relatórios em nuvem do nosso firewall, ele já vai te dar isso 30 dias automático dentro do Data Lake. Tá? Então, por padrão, todo mundo já tem 7 dias, né, para quem está utilizando nossos firewalls,
mas aí quem tem licença de XDR dentro do endpoint vai ganhar 30 dias de licenciamento gratuito dentro do Firewall também, tá? Licenciamento gratuito Legal, é um benefício a mais aí, né? Isso aí. Bom, muito bom, muito bacana. Eu queria só retomar um item bastante interessante, que são aquelas 5 etapas, né, para a gente olhar esse ano para uma implementação bem interessante do XDR, né? Aqui nós estamos a postos e estamos disponíveis para ajudar vocês, então seria a gente se familiarizar primeiro com o XDR, a Danresa e a Sofos estão aqui para ajudar vocês com isso. É um processo isso, né, dentro da empresa, você implementar o XDR e fazer com que a gente aumente a produtividade do SOC, né? Então a gente precisa depois identificar fraquezas organizacionais e pontos cegos no ambiente para que a gente possa cobrir esses itens. Depois a gente precisa escolher um ponto de partida, por onde nós vamos começar, né? Por qual item que a gente vai começar o processo do XDR. E aí a gente precisa usar o XDR para estabelecer as melhores práticas de operações de segurança na empresa, na área de TI. E muito importante, acima de tudo, é envolver toda a equipe de operações de TI. Então a gente não pode esquecer de envolver todos, né, dentro desse projeto, porque ele é um projeto que se torna todo mundo tem que abraçar o processo de XDR. E ele pode ser implementado em empresas com diferentes cenários de maturidade de cibersegurança. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Eu deixei aí no nosso chat alguns links para vocês consultarem depois, tá? Com mais calma. A gente tem bastante informação lá no nosso website e a nossa equipe de especialistas já está à disposição para estar ajudando vocês assim que vocês desejarem. Assim que o webinar... Eu queria só colocar um aditivo aí. Vocês podem contratar o XDR, né, o EDR, com o XDR, todo o licenciamento que o Foster já comentou, e podem também contratar isso como um serviço da Danresa, né? Então, a Danresa vai utilizar as mesmas ferramentas para prestar um serviço de cibersegurança para vocês, para monitorar o seu ambiente. A gente já vai aqui para configurar todos os gatilhos e tomar atitude, tomar ação em cima do seu ambiente com base nos alertas aí que a gente vai detectar com essas mesmas ferramentas, tá? Com o nosso SOC 24/7, com um time especializado, integrado com o time da Sofos. Então, se você não tiver um time ou não tiver confortável, né, para colocar a ferramenta por si só e operar dentro de casa, você pode contar com a Danresa para implementar e operar toda a solução para vocês como serviço. Então, você tem essas duas formas, né? Compra e opera você, com toda essa facilidade que a Sofos mostrou, ou contrata o serviço da Danresa e a gente usa essas mesmas ferramentas para operar o nosso SOC e a gente já estende isso automaticamente para o ambiente de vocês. Muito bem, é isso aí. E nós vamos estar enviando para vocês, depois que encerrarmos o evento, uma pesquisa de satisfação para que vocês possam avaliar o nosso evento, para que vocês possam dar a sugestão de vocês e para que possamos melhorar aí nossos próximos webinars em conjunto. Agradecemos aí a presença de todos, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas perguntas e até o próximo webinar, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês, palestrantes e participantes. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo conteúdo. Muito parabéns. Bom. Obrigado, pessoal. Bom dia. Parabéns aí. Estamos à disposição. Obrigado. Valeu. Parabéns, gente. Bom dia para todos.